Olá, olá, galera! Vamos começar mais uma aula de xadrez. E essa partida ela já é mais recente. Ela é de dois jogadores que jogam ainda, né? De brancas está o Vladimir Kramnik. Kramnik é um jogador fenomenal, um grande mestre fortíssimo. E contra ele está de pretas o jogador Vishwanathan Anand. O Anand, ele jogou já contra o Magnus Carlsen, porque ele era campeão mundial e ele perdeu esse título para o atual campeão mundial Magnus Carlsen. Depois que o Magnus entrou, né, como campeão mundial, ele não saiu mais, ninguém consegue ganhar dele mais. Mas, né, continua nessa empreitada, vários jogadores jogam um torneio de candidatos para poder enfrentar o campeão mundial, que é o Magnus, e o Anand e o Kramnik estão sempre lá. Sempre tentando, né, jogar contra o campeão mundial para se tornarem o próximo campeão mundial de xadrez. Então vamos ver como foi esse jogo. Já adiantei na aula passada que a aula de hoje seria com a abertura italiana, então fiquem de olho. Vamos lá. Começando, brancas jogam peão E4, pretas jogam peão E5, normal. Cavalo F3, cavalo C6. Tranquilo. Agora vamos ver o que o Kramnik vai jogar para decidir o jogo. Ele joga C4. Abertura italiana. E agora a gente vai ver uma porção de ideias dentro da abertura italiana que você pode usar para desenvolver o seu jogo. Vamos lá. O Anand, jogador fortíssimo, jogou bispo C5 para tentar dar uma equilibrada no jogo. Kramnik fez o roque, já garantiu a segurança, né, do rei dele. E depois disso, o Anand foi lá e desenvolveu o cavalo dele também pensando já em fazer o roque, já garantia a segurança do seu rei. Nessa hora, o Anand, ou o Kramnik, vai lá e joga essa jogada aqui, ó, uma jogada bem natural, D3. Ele abre a diagonal do bispo, tem uma nova casa para o cavalo, e esse cavalo ele vai ser muito importante durante todo o jogo. Prestem atenção nele. Quando ele joga essa jogada, as pretas fazem o roque. É aí uma sequência de jogadas que vocês vão ver muitas vezes nos jogos de vocês. As brancas, nessa hora, fazem uma jogada importante, H3. H3 é uma jogada importante porque ela tira uma casa do cavalo. Às vezes, a gente joga atrapalhando os planos do nosso adversário. Esse cavalo aqui, eu já mostrei em aulas passadas, que ele pode ser forte para atacar aqui, ó. Para conseguir um ataque aqui, ó, nessa casa F2, que está sendo defendida pelo rei e pela torre. Essa casa aqui ainda pode ficar mais fraca se eu jogar a torre na casa dela, que é na casa E1 aqui. Essa torre, eu falo que essa é a casa dela, porque em muitos jogos a gente vai jogar essa torre aqui, centralizando essa torre para atacar mais forte aqui no centro do tabuleiro. Então, em 90% dos jogos que eu faço, pelo menos, eu faço roque e eu já jogo a torre no centro do tabuleiro. Porque eu quero atacar, né, aquele centro, eu quero dominar o centro para eu ter mais vantagens. E vocês vão ver que nos jogos dos grandes mestres, 99% deles, né, se eu posso chutar uma estatística, não estou pesquisando aqui seriamente isso no momento, mas se eu posso chutar uma estatística, eu diria que 99% deles eles tentam centralizar as torres. Vou mostrar alguns exemplos para vocês agora. Então, ó, atrapalhei o plano do cavalo, e ainda tenho a chance agora de centralizar minha torre com mais segurança, beleza? Ele joga peão D6, abrindo o bispo dele aqui. E agora eu jogo uma jogada importantíssima, que é C3. Essa é uma jogada importantíssima porque ela define a estrutura de peões aqui da italiana. A estrutura de peões da italiana é essa. São aqui, ó, peões C3, D3 e E4. Esses peões eles estão muito fortes na posição em que eles estão. E eles podem servir para uma série de ataques futuros que a gente tem em várias partidas usando esse esquema, esse começo de jogo da abertura italiana. Como é que essa estrutura de peões vai me auxiliar no decorrer do jogo? Prestem atenção na estrutura de peões e nesse cavalo aqui também, beleza? Vamos lá, seguindo. Jogada seguinte que eu faço, as pretas jogam aqui, ó, peão A6, né? Evitando que o bispo
tome a casa B5, só que centraliza a torre, torre E1, e agora as pretas aqui, ó, colocam o bispo naquela casa. Já aqui é bom eu comentar isso também, interessante. Quando ele joga A6, ele também cria uma nova casa para o bispo aqui, ó, para o bispo poder se esconder, né? Ele sabe principalmente que o bispo ele pode ser atacado com B4 aqui. E se o bispo for atacado com B4 e fugir para cá, ele vai perder um tempo. Então ele já coloca o bispo na casa 7, que é uma casa melhor para ele ficar ali guardadinho e poder atuar mais tarde no jogo. Beleza? E continuar, claro, dominando essa diagonal que está muito boa para as peças pretas. Beleza? Então o que ele joga? Ele joga aqui em A7 e ele tem uma ameaça bem interessante, que é a ameaça de jogar cavalo A5, ameaçando o bispo branco, que está muito forte aqui também. E se o bispo fugir aqui para B3, ele captura o bispo do mesmo jeito. Então, pensando nisso, o Kramnik ele já joga o bispo direto. Ele já joga o bispo aqui em B3, porque agora se ele joga em A5 ameaçando o bispo, ele tem uma nova casa. Ele tem aqui a casa C2 para salvar o bispo e manter a estrutura de peões aqui bem fortes das brancas da abertura italiana, beleza? Então o Kramnik vai e joga bispo B3 justamente para pensar aqui em salvar esse bispo. As pretas jogam com o Anand peão H6. Brancas finalmente colocam esse cavalo em ação. Cavalo de D2 ele vai manobrar. Esse cavalo de D2 ele é importantíssimo nessa abertura. Por quê? De D2 ele quer vir para F1, que ele vai vir aqui para G3, então ele vai fazer um caminho bem grande aqui. Ó. Vai para D2, depois para F1, depois para G3, com a ideia de finalmente chegar na casa F5 aqui, que tem uma porção de ideias muito interessantes. Na verdade, ele vai ficar aqui, provavelmente, como o bispo branco ainda, bispo da Casa Branca ainda está ali, ele vai ficar, na verdade, aqui mesmo, esperando esse cavalo ir para F5. Porque aí ele defendendo, ele chega lá no final, capturando e ficando com um cavalo muito poderoso aqui nessa abertura, para poder atacar de bem perto as peças pretas. Vocês vão ver até uns sacrifícios interessantes que dá para fazer nessa abertura. Vamos lá, vamos continuar. Então, joguei cavalo D2, cavalo muito forte, muito importante. Essa jogada é uma jogada que a gente tem que lembrar. Depois disso, torre centraliza em E8, né? As pretas querem também um contrajogo muito forte. E agora eu jogo finalmente o cavalo F1 com o pensamento de cavalo G3 aqui, fortíssima essa jogada. As pretas jogam bispo E6, querendo trocar os bispos, né? Porque esse bispo branco está muito forte. Kramnik não quer trocar, né? Ele joga o bispo aqui em C2, ele não vai aceitar uma troca dessas. Um bispo forte para um bispo, né, que não tão forte assim. Aqui tem algumas variantes interessantes. As pretas, se elas jogarem mal, se elas jogarem, por exemplo, dama E7, é uma jogada que é fraca nesse momento. Justamente por causa dos planos que as brancas têm. Se ele joga aqui dama E7, as brancas vão evoluir com cavalo G3, que era a ideia desde sempre, lembra? As pretas jogam torre D8, centralizando a outra torre. Boa jogada, mas não impede o plano das brancas, que agora joga cavalo H4, finalmente com a ideia de chegar em F5, lembra? Então, depois disso, peão B4 ou B5, por exemplo, aqui, tentando dar um contrajogo na ala da dama, não funciona tanto, porque agora a dama entra em F3 aqui, mais uma peça atacando, mais uma peça disposta a proteger F5, né? Muito forte essa jogada de dama aqui também para F3. Depois disso, imagina que ele joga aqui esse agora D5. Agora ele já está um pouco mais atrasado, esse D5 agora não é tão forte. Joga F5 de todo jeito, peão toma, a dama ameaçada tem que fugir, ela foge ali para
para F8, até pensando em defender ali um pouco as peças pretas ali. Esse bispo aqui, às vezes, também ele tenta vir para essa casa para ficar defendendo aqui, tentando auxiliar nessa defesa. Porque agora tem uma jogada muito interessante para as brancas. Essa é bem difícil. Pausa, pensa na jogada, despausa e volta para ver se você acertou. Pronto? Então vamos à resposta. A jogada é cavalo captura H6. Um sacrifício aqui parcial, porque quando o peão captura, dama captura o cavalo e o ataque das brancas está fenomenal. Tá muito bom mesmo. Aqui as brancas têm muita chance de sair com a vitória durante esse jogo, porque o ataque delas está muito, muito forte. E esse é um sacrifício que a gente vê muitas vezes. Bem interessante. Como as pretas evitariam essa jogada? É ao invés de jogar dama E7, jogar direto D5. Aqui, ó. Mesmo assim, as brancas ainda têm algumas ideias interessantes. Presta atenção. Jogou D5, né? Peão captura, bispo captura, o cavalo evolui para G3. Bispo joga aqui, ó, em C5 com a ideia de voltar para proteger. Lembra que eu falei que isso é uma jogada comum, beleza? Essa jogada agora é importante vocês saberem também. Pausa e pensa no que as brancas podem fazer. Pausou, pensou, volta, resposta. Vamos lá. As brancas jogam B4. Essa jogada é sensacional pelo número de coisas que ela faz. Aqui, quando eu ameaço esse bispo, eu estou com as ideias de avançar aqui, ó, em A4, avançar em B5, avançar aqui, ó, essa estrutura de peões, lembra que eu falei que é fortíssimo aqui na italiana? Aqui para C4, e ainda vou conseguir colocar meu bispo em B2, aqui ó, no fianqueto, na maior diagonal do tabuleiro de xadrez, para poder auxiliar em todo esse ataque. Depois disso, ele salva o bispo, né? Só que todas as ideias permanecem. Vou jogar lá A4. Ele, quando joga aqui, ó, B5, tem um grande problema, que é na fraqueza que fica essa casa de C5. Agora, essa casa aqui ela já está mais fraca. Eu não tenho mais a capacidade de vir aqui protegê-la. Vai ser uma casa que eu vou explorar no meu ataque. O Kramnik joga cavalo E4. E aqui, justamente a ideia dele vai ser explorar essa casa aqui, ó, para depois chegar com o cavalo aqui, né? Jogar aqui também B2, avançar aqui. Tem muitas ideias interessantes para as brancas aqui. Eu quero que vocês treinem justamente continuar esse jogo a partir daqui. Uma dica interessante às vezes é colocar contra o computador a posição já pronta e tentar continuar aquele jogo. Ou, claro, chamar alguém para jogar e falar, ó, primeiro deixa eu jogar de brancas essa posição, em que meu ataque está mais forte. E depois eu vou jogar de pretas, tentando fazer de tudo para defender, porque agora eu sei quais são os planos. Eu sei quais são as expectativas que as brancas têm aqui nesse tipo de ataque, beleza? Então, treinem e lembrem dessas jogadas. Próxima aula eu vou mostrar uma partida aqui do Brasil, do grande mestre Evandro Barbosa, né? E ele mostrou várias dessas partidas durante um projeto que ele fez muito interessante, que o nome é Semana do Xadrez. Assim que tiver, eu vou sempre anunciar para vocês. E tem alguns exercícios depois para a gente fazer, beleza? Vamos lá. Então, continuem treinando. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.